Olá! Recentemente eu gravei um vídeo com o Marcos Palhares e com o Henrique Lins de Barros e era a respeito da primazia do voo, né? Quem que inventou o avião, quem que primeiro... Enfim, quem resolveu a questão de como fazer com que o homem voasse, né? E aí, então, eu reparei que tem diversos comentários na internet e as pessoas pouco conhecem os trabalhos de Santos Dumont. Então eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar quem foi Santos Dumont e para a gente entender também quem foram os irmãos Wright, em meio a todos os outros pioneiros da aviação, e poder julgar com mais critério e tirar suas próprias conclusões, né? É importante que se diga que Santos Dumont foi um homem à frente do seu tempo. Ele não só esboçou o que a gente conhece hoje como cultura wiki de códigos abertos, como também usou de métodos científicos de par e passo para conseguir atingir os seus objetivos e resolver definitivamente a questão do problema do voo. Alberto Santos Dumont nasceu na cidade de Palmira no dia 20 de julho de 1873. Filho de Henrique Dumont Vilares, era proprietário do sítio chamado de Cabangu. Santos Dumont era descendente de franceses. Seus avós haviam nascido na França e se mudado para o Brasil atrás de pedras preciosas. Santos Dumont nasceu em uma das famílias mais ricas do Brasil durante o período monárquico. Seu pai, Henrique Dumont, era um engenheiro que ajudou a construir estradas de ferro no sudeste do Brasil. No entanto, ele enriqueceu consideravelmente quando se tornou o produtor de café, comprando terras na região de Ribeirão Preto, passando a ser um dos 3 reis do café que nosso país teve. Desde pequeno, Santos Dumont conciliava seu amor pelas máquinas, bem como seu amor pela leitura de Júlio Verne, e aí então ele já sabia pilotar os locomóveis e as locomotivas por toda a fazenda, bem como sonhava com as aventuras de Robur o Conquistador e também com as 20.000 léguas submarinas, escritas por Júlio Verne. A ficção científica teve um importante papel na formação de Dumont, pois através da ficção que ele conseguiu conjecturar alguns de seus inventos com tecnologia que ainda não existia na época. Em 1890, o pai de Santos Dumont sofreu um acidente enquanto andava de locomóvel por sua fazenda. Ele caiu do locomóvel e quebrou o braço, também bateu a cabeça no chão. A queda causou um pequeno derrame cerebral que lhe resultou em uma hemiplegia, fazendo com que um dos lados do corpo do Henrique Dumont ficasse paralisado. Incapaz de cuidar da fazenda, Henrique Dumont decidiu vendê-la para a Companhia Melhoramentos do Brasil. A venda concretizou-se em 1891 e o valor pago ao seu dono foi de uma enorme fortuna, de 12.000 contos de réis. Em seguida, Henrique, sua esposa e alguns de seus filhos, incluindo Alberto, mudaram-se para a Europa, pois lá ele buscara acompanhamento médico para o seu problema. Santos Dumont e a família embarcaram para a Europa em abril de 1891. Uma vez lá, o futuro inventor definitivamente despertou em si o interesse por motores. Na Exposição Universal, ele teve a chance de ver um motor movido a petróleo, e aí ele entendeu que esse motor poderia fazer com que suas máquinas voadoras alçassem voo. Em 1885, Santos Dumont foi a Paris e tentou realizar o sonho de voar num balão, mas ele encontrou um piloto de balão que parecia a ele meio picareta, né? Ele disse que o voo custaria 1.200 francos. Além disso, o Santos Dumont teria que assinar um contrato declarando que se responsabilizasse por qualquer acidente, né, e qualquer pessoa, terceiros ou danos a residências que pudesse causar. Os balões voavam com guide rope, né, que é uma corda que então atingia o chão para dividir o peso da aeroestação, e isso às vezes destelhava alguma casa, enfim. Santos Dumont então desistiu de fazer esse voo na época e acabou comprando um carro. Mas em 1898, Santos Dumont volta a Paris. Dessa vez, ele fala com construtores de balões e encontra Lachambe e Machuron, que cobram apenas 250 francos dele, sem qualquer tipo de contrato ou danos, e ainda tinha nesse valor incluso o transporte com balão e tudo de volta ao ponto de partida. Santos Dumont, enfim, acabou encontrando o acolhimento que queria depois de tanto tempo. E ele faz o primeiro voo de balão com os irmãos Lachambe e Marchuron. Esse primeiro voo foi memorável. Santos Dumont diz que quando o Sr. Lachambe gritou "Lâche-tu", que é a ordem que se dá quando os balões vão subir, Santos Dumont teve ali um momento de sua vida. Ele relata coisas incríveis no seu primeiro voo. Por exemplo, ele diz que a voz humana não vai a essas alturas, simplesmente ouvem-se os latidos dos cães, os animais, as pessoas parecem pequenos brinquedos ou formigas no chão.
E aí então ele relata que quando estava subindo, eh, a sombra provocava um resfriamento nas nuvens, provocando explosão de cristais que se manifestavam de forma super colorida nos céus. Ele também percebeu em determinado momento que a sombra do balão ficava envolta em arco-íris, num colorido maravilhoso. Então, todas essas experiências culminaram com um almoço que ele acabou fazendo nos céus, servido com champanhe, ovos, e, enfim, aí os irmãos Lachambre e Machuron acabaram ficando grandes amigos de Santos Dumont. E essa amizade perdurou pelos 10 anos seguintes, quando Santos Dumont, então, empreende a sua arte de desenvolvimento, de ciência, de invenção, para definitivamente dar à humanidade o sonho do voo, realizar o sonho do voo para a humanidade. Eu fiz um resumo aqui de como que Santos Dumont fez os seus inventos de forma cronológica. Assim como a natureza não dá saltos, Santos Dumont também quis fazer seus inventos para e passo. Ao mesmo tempo em que ele aprendia a pilotar, ele também financiava e construía seus inventos. Santos Dumont tinha mais ou menos em mente o que ele queria fazer, mas a tecnologia da época só permitia os voos cativos. Então, em Paris, no ano de 1898, ele foi para a França e pediu para construtores de balão Lachambre e Machuron fazer um pequeno balão para que ele conseguisse fazer seus voos individuais. Então, no dia 4 de junho de 1898, ele voa pela primeira vez o balão Brasil. O Brasil era um pequeno balão de 9,8 metros, com 500 metros cúbicos de hidrogênio, com força sensorial para levar somente um homem. Santos Dumont já havia feito alguns voos, estava na faixa dos 20, 30 voos, então ele já sabia muito bem como conduzir um balão cativo no ar. Mas Santos Dumont ainda queria fazer o seu dirigível, e com isso ele continuou fazendo novas investigações. Aqui a gente vê o Lamérique, que foi o seu segundo balão, com um comprimento de 9,8 metros. Quase na virada do século, Santos Dumont tinha um triciclo de Dion Bouton, e ele então entende que o motor de seu triciclo pode muito bem movimentar o seu balão e conduzi-lo pelo ar. Ele resolve tirar o seu motor de um cilindro, compra um outro motor e acrescenta um outro cilindro acima, fazendo então dois cilindros improvisado. E aí então esse novo motor atinge a potência de 3,5 cavalos. Ele pendura seu triciclo na árvore para saber se não vai ter trepidação, e de fato não tem. E com isso ele tem tudo o que ele precisa para fazer o seu novo dirigível de número 1. E aí também ele coloca dentro da nacelle um cesto de vime, todos os controles que ele precisa para manobrabilidade no ar. E é isso que o número 1 fica pronto. Só que no número 1 tem alguns problemas, né? Como é o primeiro dirigível de Santos Dumont, percebe-se que ele fica frágil no seu centro, até pelo fato de ser um charuto muito longo e as cordas estarem amarradas no centro, né? Então o número 1 acaba tendo quedas justamente porque o invólucro cede e dobra ao meio. Outro problema que ele percebe é que com esse leme muito pequeno ele não consegue fazer grandes manobras, então ele resolve tirar esse leme das cordas e passa para o invólucro e aumenta seu tamanho. Com isso, ele cria o Santos Dumont de número 2, que tem seu primeiro voo no dia 11 de maio de 1899. Esse dirigível também se acidenta, e só não tem um acidente mais forte porque ele, percebendo que o dirigível estava caindo, pede para as crianças que empinavam pipa no parque puxar o guide rope, e com isso ele acabou amortecendo um pouco a velocidade de queda. Já no número 3 ele resolve essa questão da fragilidade do invólucro, fazendo o invólucro um pouco menor. Ele tem dessa vez 500 metros cúbicos de gás de iluminação, que é um gás um pouquinho mais barato, mas com força sensorial menor. E aí o número 3 acaba tendo bastante sucesso nos seus voos. O que empolga ele a fazer o número 4. No número 4 ele percebe que talvez, sentado no cilindro de bicicleta, ele consiga ter mais agilidade nos seus controles. E aí então
ele muda um pouquinho, pela primeira vez ele abandona o cesto de Vimy na tentativa de ter um pouco mais de agilidade nos seus controles. E aqui ele começa a busca do prêmio Deutsch. Percebendo que o cesto de Vimy ainda era a melhor solução e também entendendo que uma barra só de bambu no centro não servia como uma boa forma de manejar uma aeronave, até porque existia o risco da força, a grande força do motor romper a barra de bambu e aí causar um acidente para no ar, ele resolve então fazer as barquinhas, né? E com isso ele cria o número 5, que tem um motor de 16 cavalos, um motor Boucher, que ele modificou para 4 cilindros também. Ele faz um invólucro aqui de 550 metros cúbicos de hidrogênio, volta a usar o hidrogênio, e 34 metros de comprimento. E o primeiro voo é no dia 12 de julho de 1900. O número 5 se acidenta no dia 8 de agosto, no Hotel Trocadéro, e com isso ele não pode mais usar o número 5, ele cria o número 6. Esse sim, acaba ganhando o prêmio Deutsch no dia 19 de outubro de 1901. E aí, então, ele tem o seu primeiro voo dirigível, né? Foi o primeiro voo dirigível da história. E aqui em cima a gente vê, então, o prêmio Deutsch, né? Ele foi o ganhador do prêmio Deutsch, foi o primeiro homem a pilotar uma aeronave saindo de um ponto, voltando a esse ponto em um determinado tempo, né? Com toda a comissão científica avaliando. Existiu... na verdade, quando ele chegou, teve um problema. Ele chegou um pouco depois. Na verdade, ele chegou no tempo certo, mas a comissão julgadora entendia que ele tinha que desligar os motores e largar as amarras ao final de 30 minutos. E ele não fez isso. Então teve uma briga muito grande com o Aeroclube, mas Deutsche de la Morte acabou dando o prêmio para ele, né, entendendo que ele havia de fato conquistado e tinha muito de ciumeira de franceses. E aí então ele conquista o prêmio Deutsch. Depois disso, existe a Feira de St. Louis, né, no qual ele vai mostrar a dirigibilidade dos seus balões nos Estados Unidos. E lá ele fica sabendo dos irmãos Wright, né? Só que os irmãos Wright fazem seus voos em segredo. É muito provável de que em 1904 os irmãos Wright ainda não tinham feito voos com motores, né? Eles tinham feito apenas voos planadores. Então, talvez por isso também eles não se apresentaram na Feira de St. Louis. E quando Santos Dumont chega lá, ele tem sua aeronave sabotada, né, com mais de 40 rasgos de faca no seu invólucro, e ele não consegue se apresentar com o número 7. Então ele manda vir o número 6, que estava em exposição em Londres, na Crystal Palace, e acaba fazendo alguns pequenos voos em Nova York, mas também nada muito emblemático. Ele queria sair, por exemplo, de Long Island e dar uma volta na Estátua da Liberdade e voltar, né, com o Sr. Boyce, que é o diretor do Aeroclube dos Estados Unidos, mas acaba não conseguindo, infelizmente. E com isso ele volta para a França frustrado. E aí então ele faz uma réplica do número 6 e vende para o Sr. Boyce ainda em 1902, que é esse número 8. Todo mundo acredita que ele não tinha feito o número 8, mas ele fez sim. E aí, de volta à França, no dia 7 de maio de 1903, ele cria a Baladouze, que é um pequeno dirigível, o qual ele faz voos emblemáticos em Paris, né? Ele acorda muito cedo, dá a volta no Arco do Triunfo, ele vai visitar os amigos na La Cascade. Também teve um episódio no qual ele parou com o número 9 na sua casa, na Champs-Élysées, para tomar um café e voltou para o número 9. E ele foi talvez o primeiro homem a fazer voos particulares e dirigíveis sobre Paris, né? Então, com isso, ele consegue realizar o sonho que ele tinha quando ele lia Júlio Verne, de ter seu voo pessoal e com bastante estilo nas ruas de Paris. Aqui a gente vê como ele resolve bastante o problema da dirigibilidade. No quadro anterior vocês viam o leme, e aqui como que o deslocamento de peso faz com que o seu dirigível consiga ter ganho de altitude e perda de altitude, né? Então aqui ele já tinha pleno domínio, ele se transformou num piloto hábil de dirigível. E aí então isso facilitava a sua vida para a busca do voo do mais pesado que o ar. Lembrando que Santos Dumont talvez quisesse fazer o voo ornitóptero, né?
E em todos esses voos, com exceção do número 4, ele entrava no cesto de Vimy e tinha o que chamava de aeronaves de vestir, né? Ele se vestia das suas aeronaves, né? Todos os controles envolviam todo o seu corpo dentro do cesto de Vimy. Aqui ele faz o Lomnibus, que é o número 10, mas obviamente ele queria fazer um transporte coletivo para as grandes cidades. Era uma ideia, né? E aí então ele colocou aqui no dia 18 de novembro de 1904, ele fez um pequeno voo com o ônibus amarrado, só para testar a força sensorial, né, de seus 2.010 metros cúbicos de hidrogênio, num ônibus que media 48 metros de comprimento. E aí, então, com o número 11, ele começa a testar, né, o voo do mais pesado que o ar. Ele faz primeiro uma pequena pipa, né, esse daqui, o número 11 mesmo, de 15 metros, e duas hélices ele acabou não construindo, né, ele fez um modelo, um protótipo menor que ele atirava pelos jardins para entender a dinâmica do voo. Também tentou fazer um helicóptero, né, substituindo a força sensorial do invólucro de hidrogênio por hélices. Bastante interessante, ele chegou a construir, mas obviamente também não conseguiu voo. No dia 30 de janeiro de 1906 ele tinha já a armação pronta. No dia 29 de dezembro de 1904, Santos Dumont faz o que talvez seja o mais perigoso dos seus dirigíveis. Ele tentava misturar a força sensorial de hidrogênio com ar quente. Então tinha a parte de baixo com 759 metros cúbicos de ar quente, a parte de cima com 1902 metros cúbicos de hidrogênio, né? Uma mistura bastante perigosa. Ainda bem que ele não conseguiu seguir em frente. Essa aeronave foi destruída em uma tempestade. Aqui ele faz então o número 14, né, que fica famoso por ter diversas outras modificações, até o 14 bis, que a gente sabe que foi o primeiro avião mais pesado que o ar a sair do solo. Mas então, nesse caso aqui, ele tinha o número 14, que ele fazia voos no litoral francês, e para evitar os acidentes que ele tinha com o número 1 e 2, ele colocou uma viga bastante firme no meio do invólucro, né? E aqui, então, ele, de novo, já testava novos controles que permitiam a ele dominar o voo do mais pesado que o ar. Aqui, então, ele reduz um pouquinho o invólucro e, com isso, ele tem um invólucro apropriado para levar o seu mais pesado que o ar, que é o 14 bis, que nós conhecemos, né? No dia 30 de setembro de 1906, ele para um pouquinho com essas tentativas e participa da taça Gordon Bennett, né? E aí ele cria o Les Deux Amériques, que ele tenta fazer a ascensão e declínio do balão sem uso de lastros, mas com hélices. Ele não ganha a taça Gordon Bennett, mas ele testa esse novo invento. E aí então ele volta ao seu número 14 e dessa vez, já com bastante ideia, ele prende uma aeronave na posição canar, né? Ele tem a cauda na frente, e aí começa a testar os controles, né? Tanto preso ao invólucro do número 14, como também amarrado a trilhos, né? Então, nesses testes, ele começa, obviamente, a entender como pilotar novas formas de voo, né? Aqui, por exemplo, a gente vê o número 14, e ele usa então a cauda que fica à frente da aeronave para tentar conseguir elevação e o declínio. E ele percebe que os grandes movimentos não são muito bons para fazer a aeronave se levantar do solo, mas sim pequenos movimentos. E com isso ele vai praticando também a ponto de se tornar um melhor piloto, né? E Santos Dumont corria riscos controlados, ele jamais se expôs a risco de vida pelo fato de não saber controlar uma aeronave. Então ele testava mesmo os seus controles à exaustão antes de subir nos seus experimentos, né? Então, sim, ele era bastante audacioso, mas também era bastante precavido. E aí, então, ele faz o seu 14 bis, né, dessa vez sem o invólucro, e consegue no dia 13 de setembro de 1906 pequenos saltos, né, de 1 metro de altura, 2 metros de altura, e consegue fazer pequenos voos de 7 a 8 metros de distância, com motor Antoniette de 8 cilindros de 50 cavalos.
o peso do 14 bis era de 290 quilos. Então, ele percebeu que ele precisava de motores mais potentes para menores pesos, e assim ele continuou suas buscas. Outra coisa é que ele percebeu também que ele não tinha como controlar o giro, né, em parafuso da aeronave, e com isso ele coloca ailerons. Ao contrário do que muita gente acredita, o aileron já havia sido inventado, né, em outras aeronaves, mas ele simplesmente coloca no seu número 14, e com isso, no dia 23 de outubro de 1906, ainda com o motor Antoniette de 8 cilindros, ele conquista seu segundo prêmio, né, e o prêmio mais importante, ele é o primeiro homem a voar, e com isso ele conquista o prêmio Archideacon, no dia 23 de outubro de 1906. Aí então o Archideacon ainda instituiu um outro prêmio que fazia com que as pessoas buscassem o voo controlado por 1 quilômetro. E aí Santos Dumont vai atrás desse prêmio também. No dia 21 de março de 1907, ele começa os experimentos com o número 15, que era um avião feito com compensado de madeira, bastante pesado, 325 quilos, ainda com seu Antoniette de 8 cilindros de 50 cavalos. Então, aqui ele percebe a importância de ter aeronaves leves, mas ainda assim está um pouco distante disso. Santos Dumont fazia experimentos em diversas frentes, ele não queria ficar parado, e aí então ele muda a posição canar para a posição dos aeroplanos que conhecemos hoje, né, com a cauda para trás. Um outro teste ele faz aqui, ele não tem nessa aeronave nenhum mais leve que o ar, nem um mais pesado que o ar, ele tem um tão leve quanto o ar, o número 16 é um tão leve quanto o ar, e ele fez esse invento também para testar novas formas de controle de aeronaves. O número 17, conhecido como La Sauterelle, é um mais pesado que o ar, mas ele tem pouco sucesso com essa aeronave. Ainda, numa aposta, ele quer conquistar a proeza de fazer um hidroplanador, né, um planador aquático, que consiga atingir velocidades superiores a 100 km por hora na água. Ele não consegue, mas ele testa bastante os seus aerofólios e a aerodinâmica para ainda conseguir novas técnicas de voo com seu mais pesado que o ar. Com isso ele chega ao seu número 19, talvez um dos aviões mais bonitos, né? Aqui ele tem caudas duplas colocadas ao lado do piloto, e ele tem aqui motor não tão potente, né? Ele chega a usar até motores de 30 cavalos, ele testa diversos motores, mas o peso reduziu bastante, né? Agora ele tem 111 quilos, né? No caso aqui eles têm uma envergadura consideravelmente pequena. O número 19 voou pela primeira vez no dia 16 de novembro de 1907. E para conseguir mais potência, ele coloca duas hélices conjugadas a uma tripá, né? E aí então ele faz uma nova Demoiselle, faz uma modificação bastante interessante para ver se a Demoiselle consegue mais potência de voo nessa formação. Sem grandes resultados, mas a estética é bastante interessante. E aí, então, ele chega ao modelo definitivo da Demoiselle, número 20, que ainda não está finalizada. Aqui, por exemplo, a gente vê um motor DEHAC de 30 cavalos. Ele coloca uma corrente e em grandes rodas de giro. Ele faz uma hélice bastante grande, de 2 metros, né, para tentar conseguir potência e velocidade. Mas ele percebe que talvez hélices menores dão maiores resultados. Essa hélice, quando ele fez, ela quebrou e voou uma grande distância. Graças a Deus não causou nenhum acidente, ela caiu no terreno de uma casa vizinha e entrou no solo de areia. E aí então ele começa a fazer experimentos com uma nova hélice, dessa vez feita realmente por um marceneiro, uma hélice bastante bem entorneada e já com a estética final que nós conhecemos hoje. Essa Demoiselle ele fez voos frequentes, né? Ele chegou a atingir velocidades acima de 70 km por hora. O prêmio Archideacon não foi conquistado por ele, mas ele obviamente conseguiu atingir não só voos superiores a 1 km, como também tinha a perfeita manobrabilidade e uma estética extremamente elegante. Essa Demoiselle que nós vemos aqui se acidentou no dia 9 de março de 1909, e com isso encerra essa sequência da família de mais leves que o ar, mais pesados que o ar, então
pesados quanto o ar, tão leves quanto o ar, que Santos Dumont usou para não só resolver a questão do voo em um pouco mais de 10 anos, como também se tornar um hábil piloto. É importante lembrar que Santos Dumont desenhava, construía e pilotava suas próprias aeronaves, né? Pouca gente conseguiu fazer isso que Santos Dumont fez, e não é à toa que meu blog chama-se A Maravilhosa Vida de Santos Dumont. Agora, depois de 25 minutos de diversas exposições de fatos científicos, comprovadamente científicos, avaliados por cientistas, por diversos outros aviadores, especialistas na época, todos os voos de Santos Dumont foram documentados por fotografias, filmes, né? Eu procurei colocar nessa apresentação aqui diversas fotos, diversos filmes mostrando os feitos científicos de Santos Dumont. Fica fácil de entender por que nós consideramos Santos Dumont como o primeiro a ter voado com mais pesado do que o ar, em detrimento dos Wright, que por sua vez fizeram todos os seus voos desde o começo, desde 1903, em sigilo absoluto. Então, não tem como comprovar cientificamente se eles voaram ou não. E mesmo assim, as fotos dos voos antigos aparecem sempre com aeronaves sem motores, então são planadores, né? E uma vez que a gente entende esses pontos, fica fácil então entender a live que eu fiz ao lado de Henrique Lins de Barros e o Marcos Padilha, mostrando que de fato Santos Dumont foi o homem que voou pela primeira vez de forma científica, devidamente comprovado, devidamente certificado, usando todos os crivos do método científico. Assistam a live aqui. Querendo, exigindo uma foto de um voo. Só que em 1904, os irmãos Wright anunciam, né? Newton enviou uma carta a todos os jornais diários de Dayton e Cincinnati anunciando que começaria a voar em Huffman Prairie, em 23 de maio. O que hoje parece incrível ingenuidade, ele fez 2 pedidos aos jornais. Que os relatos não sejam sensacionais, que nenhuma fotografia seja tirada. Isso é muito interessante. Chamar o repórter para não tirar fotografia. Cerca de 40 pessoas compareceram para a manifestação da manhã de segunda-feira. Eles incluíram seu pai, pastor Milton Lorin, que era a mãe, trouxeram toda a sua família e uma dúzia de repórteres. O novo flyer acelerou devagar num trilho, que naquela época não era catapulta, era apenas um trilho, com o motor funcionando lentamente, ou seja, essas hélices, essas pás aqui bem vagarosamente. O avião avançou pelo trilho e caiu no final, esmagando desajeitadamente o chão. Resmungando amargamente, a maioria dos repórteres foi embora para nunca mais voltar. Então, na primeira iniciativa em que eles tiveram e mostraram o evento à imprensa, nada acontecia. Mas os irmãos dizem que voaram e tinham testemunhas. E uma coisa que eu sempre pergunto a todo mundo é: o que são testemunhas? Porque pessoas apontadas a dedo de quem não interessa, ou são pessoas que não se conhecem, que alegam o mesmo fato sob ângulos e circunstâncias diferentes. Existe muita diferença do que é uma testemunha para os irmãos Wright e o que é testemunha para a maioria das pessoas. Agora aqui, Palhares, eu gostaria de pedir uma observação super interessante que vale a pena a gente relatar, né? A questão da testemunha, quem são as testemunhas e o que são voos feitos na frente de testemunhas. Em 875, não estou falando de 1875, estou falando de 1000 anos antes, 875, um residente da Península Ibérica chamado Abbas ibn Firnas, né? Ele foi o primeiro a ter um voo relatado por testemunhas. Inclusive um poeta da época diz que o voo dele foi tão rápido quanto a ave Fênix, mas a recuperação dele foi mais lenta do que o da ave. Então ele se arrebentou no chão. Mas ele teve um voo, sim, também relatado por testemunha, né? Ele se jogou do morro. Aí, isso me lembra uma outra história que eu acho muito bacana também. Eu tive o Ricardo Magalhães, né, genial, o grande irmão, esteve acompanhando o trabalho dos repórteres japoneses aqui no Brasil para a visita na época eles estavam fazendo uma matéria sobre o relógio do Santos Dumont, Cartier e tudo mais, e um dos repórteres era o Yasuyuki Ukita. E aí ele me contou a história, que eu não sabia,
do Kokichi Ukita, né? O Kokichi Ukita, ele foi um pioneiro da aviação japonês também, e ele fez um voo na frente de testemunhas. Esse voo aconteceu em 1757, aí já quase 1000 anos depois do nosso querido Ibin, né? Bom, enfim, aí a história é incrível, né? A história diz que ele saiu da cidade dele, que ficava 800 quilômetros da onde ele iria fazer o voo. Ele chegou nessa cidade onde ele fez o voo, ele subiu na ponte da cidade e com seu planador ele fez um voo, ele já tinha praticado muito esses voos, né? E olha só o relato, algumas testemunhas vendo um homem voar pela primeira vez, passando por cima do contorno do rio, desmaiaram. E aí o Shogun, na época, mandou prender o Kokichi Ukita e ele foi preso. Bom, depois disso teve relatos dele voando também de novo, só que dessa vez amarrado a pipa quando ele tinha 53 anos e ele foi morrer com 92 anos. Então, outro relato de voo na frente de testemunha. Aí depois teve um outro chamado Shiba Karbal Pujitalpade, um indiano. Esse colocou um motor no avião, né? E ele também voou na frente de testemunha. Ele voou numa praia. E ele voou numa praia de Mumbai, né? Daqui, Itipati, Mumbai, tá o nome da praia aqui. Eu até tentei fazer uma pronúncia aqui e ele era um grande estudioso do sânscrito também, né? Era um homem de ciências. Bom, enfim, ele voou nessa praia e teve relatos desse voo. E os relatos, infelizmente, são relatos, enfim, criou-se uma mística em cima dele, né? Dizendo que o motor dele funcionava a mercúrio ou a urina. Então, assim, tudo isso para dizer que voos anteriores ao dos irmãos Wright, anteriores ao dos Santos Dumont, com testemunhas, foram muitos. Histórias lindíssimas, como essa do Kokichi, né? Que é incrível a história do cara. A própria história do Clément Ader é incrível, né? O Clément Ader também teve lá, ele baseou a aeronave dele no primeiro, talvez, estudioso de biomimética, que era o Louis Pierre Moulin. Tudo isso para dizer o quê? Asa em forma de morcego, né? Até eles chamavam, tem um nome carinhoso pro morcego, que é un énorme chauve-souris ou lin, que significa um morcego enorme feito de linho. Então, assim, tudo isso para dizer que voos com testemunhas e grandes histórias de voo tem um monte no planeta.